Boa noite, gente. Tudo bem? Tô esperando a G. Oi, G. Boa noite. Oi, Thaís, Tudo bem? tudo bem? Que bom, que bom. Nossa primeira live juntas. É um imenso prazer, né, Thaís? A gente se Igualmente. conheceu faz pouco tempo, mas a nossa linha de pensamento é tão parecida, foi tão fácil criar esse vínculo, essa afinidade, né? É verdade, G. Verdade. E assim, o assunto que a gente vai trazer, o bate-papo que a gente vai trazer hoje, diz muito respeito não só ao Outubro Rosa, que a gente sabe que é marcado por essa campanha bonita do câncer, né? De mama, enfim, de ovário. E a gente vai trazer como é que a gente pode evitar isso, né? Porque assim, o remédio a gente conhece, mas e como é que a gente faz a prevenção? Então, é esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, né, Gê? E algumas coisas, claro, as pessoas já sabem, enfim, a gente só vai dar aquela pincelada, mas outras pode ser novidade para o pessoal que está chegando, né, Gê? Exatamente. Bom, eu imagino que a gente tenha, né, pessoas aí ligadas conosco que têm vários níveis de conhecimento, né? Uhum. E alguns são conhecidos meus, outros seus. Não sei se você quer se apresentar, contar um pouquinho da tua história, ou como é que você gostaria de fazer. Legal, bem lembrado, né, Gê? Porque a gente acha que todo mundo que está aí já conhece, né? Mas Nem vamos lá. sempre. Eu sou a Thaís, né, da Prana 29. Nós trabalhamos com aromaterapia, Pomanders, que possui um blend de óleos essenciais e florais de bar. Trabalhamos também com alguma linha de óleo essencial. E eu também trabalho com pedras e cristais de energia. E a gente sabe que a vibração desses óleos essenciais, dessas pedras, desses cristais, nos ajuda muito a equilibrar os nossos pontos de energia, que é o que a gente vai falar hoje também, né? Então, assim, para quem já conhece, já utiliza, ótimo. Mas para quem está pensando ou está querendo conhecer, vem com a gente que a gente vai dar umas dicas boas, né, Gê? Exatamente. Até porque, né, tudo isso nos traz uma conexão com as frequências da Mãe Terra, né? E aí a gente fala um pouquinho mais adiante. É Bom, para verdade. quem não me conhece, então, eu sou hoje Andréia, sou terapeuta integrativa. Eu trabalho, na verdade, eu estudo essas questões vibracionais há mais de 20 anos e isso faz parte da minha vida. É só um pouquinho, né? E eu trabalho diretamente com as questões energéticas há 18 anos já. Eu iniciei a minha carreira de forma totalmente voluntária. Eu fui voluntária por muito tempo, até que eu criei coragem de ser terapeuta, porque é uma responsabilidade muito grande, né, Thaís? Cuidar do Verdade. outro, né? Uhum. Então, eu fiz Sim. aí uma sucessão de cursos para realmente ter na minha caixinha muitas ferramentas que eu pudesse contribuir com a vida de quem vem a essa consulta, né? Então, eu sou é, Teta Healing, eu sou facilitadora de barras de axis, eu trabalho com radiestesia, eu faço terapia de regressão, né? E eu sou terapeuta Ayurveda. Então, É eu muita coisa. tenho uma caixinha de ferramentas bem grande. Mas, assim, eu costumo indicar muitos. O uso de floral, o uso de pedras, o uso disso, o uso daquilo. Tudo que vá fazer a pessoa realmente se reequilibrar no dia a dia, né, Thaís? Por quê? Porque Sim. o momento da pessoa no consultório é uma coisa. Aí ela sai equilibrada do consultório, sai feliz da Sai vida, bem. e aí vai para a vida
cotidiana e encontra os seus, né, desafios. E nem sempre a gente está tão pronto ou está tão bem para vencer aqueles desafios que se apresentam naquele momento, né? E aí a gente dá uma caidinha. Então, eu costumo ter o meu WhatsApp muito aberto, as pessoas que estão sob a minha guarda, né, nos atendimentos, elas me procuram muito. Ah, aconteceu isso, como que eu lido com aquilo? Olha, você tem pedras, vamos usar as pedras, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai lá e vai comprar um floral, você está precisando. Ou então, né, um simples chá, às vezes já ajuda muito, né? Ou então, alguns conselhos como vamos dormir direito, quem sabe já melhor. Um escalda-pé, né? Porque é uma coisa tão simples que a gente pode colocar lá uns raminhos de alecrim, dá para colocar umas gotinhas de óleo essencial, de lavanda, alecrim. Delícia, tudo isso vai ajudar, né? Estabilizar nossas emoções, acalmar. Então, assim, a natureza mesmo, Gê, traz muita ferramenta para gente se curar, né? Então, assim, por que não utilizar, como você falou, as pedras, os florais, os próprios óleos essenciais, que também ajudam a aumentar a vibração, a frequência vibracional do ambiente e, consequentemente, isso é benefício para nós, né? O porquê não utilizar se isso vai nos trazer benefício? Pois é. Quando a gente fala assim, né, de energia, padrão vibracional, nem todo mundo está muito acostumado com esse linguajar nosso, né, Thaís, de terapeuta, assim. Então, eu pensei em trazer bem rapidamente, para a gente não perder muito tempo desse nosso bate-papo, a noção de que todos nós temos um campo energético. Tá? O nosso corpo, até pelo próprio funcionamento, imagina quantas reações químicas a gente tem acontecendo no nosso corpo o tempo todo. Só por aí, pela lei da física, a gente já pode imaginar que o nosso corpo ele emite um campo eletromagnético, porque, gente, nós somos 65% de água. Água, entre aspas, porque a água não está pura dentro do nosso corpo. Nós somos 65% uma solução salina, né? Salina, emitindo íons o tempo todo ali, fazendo reações eletromagnéticas o tempo todo. Então, realmente, nós emitimos um campo eletromagnético, certo? Esse campo eletromagnético, ele varia muito conforme aquilo que a gente está emanando. E aí a gente entra na questão de sentimentos, né? Pensamento também, né, Gê? Pensamento também. Exatamente. Mas tudo começa com o pensamento, né? A forma como eu encaro aquele fato, que pode ter muitas versões, né? Um mesmo fato tem muitas verdades. A verdade vai variar conforme quem está contando ou olhando, né? Porque a perspectiva de cada um é diferente, porque a minha história de vida é diferente, eu aprendi aquilo de um jeito diferente, então eu quero que aquilo seja do meu jeito e não do jeito do outro, enfim. E tudo isso cria, né, essa perspectiva toda cria essa série de pensamentos e que vão nutrir sentimentos. Mas veja, o cérebro é uma máquina poderosa? É sim, mas o chakra cardíaco, a região do coração ali, é muito mais. Então, se um pensamento tem uma força eletromagnética X, a hora que ele vira um sentimento, ele pelo menos se amplifica 60 vezes. Tá? Esse é o mínimo. Então, um pensamento pode ser amplificado 60 vezes se ele vira um sentimento. Então, que sentimento que a gente nutre, né, Gê? Temos que cuidar com isso. Que eu quero para o meu campo vibratório, né? Então, aquela pessoa fez algo de um jeito que não gostei.
Se eu ficar com raiva, eu vou baixar muito meu campo vibratório, né? Porque o sentimento de raiva é muito denso. É. Se eu entrar com a compaixão de que, poxa, ele fez errado, mas ele não sabia exatamente como fazer o certo, eu já tenho um outro campo vibracional. Já fica muito mais leve, né? Sim. No Barra de Axis, a gente tem uma máxima que é o seguinte: o corpo sempre te responde. Até quando você tem dificuldade de tomar uma decisão, mentaliza a sua decisão, fala assim, corpo, se eu fizer tal coisa, isso tá certo? Respira bem fundo e deixa fluir. Se tu sentir que teu corpo ficou leve, a tua decisão tá certa, que o seu corpo... Ó, que dica boa, hein, gente? Ó, se você tá indeciso numa decisão, você vai perguntar para o teu corpo e vai, né, mentalizar a resposta. Se o teu corpo ficar leve, isso é porque é para seguir em frente nessa decisão, né, Gê? Isso mesmo. Ó, já comecem a aplicar aí, hein, povo? Isso aí é do Barra de Axis. Importante, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Certo e errado, bom e mal, pode, todos os novos, curto, garoto, excelente. Esse comando não é para ninguém entender nada, não. Sabe por quê? Não. Porque quando a gente cria muita expectativa nos fatos da vida, a gente se frustra muito. Se nós conseguíssemos, ao longo, né, da nossa vida, treinar, deixar a vida fluir um pouco mais, sem que a gente queira que tudo esteja no nosso quadradinho, a gente seria mais feliz. E a gente teria mais surpresas agradáveis do que se pode imaginar. Se a gente quisesse parar de controlar, de querer controlar, né, Gê? Controle. Exatamente. Nós queremos ter o controle, a certeza. É isso que a gente quer. A gente não quer que o universo prepare as surpresas pra gente. Não, a gente quer a surpresa que nós criamos. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu acredito que não vai dar para ver muito bem aí, mas só para a gente ter uma ideia de que essas são uma escala de vibrações que a gente emite conforme o sentimento que você está vibrando, tá? Lembrando que as escalas mais baixas são os sentimentos que nos trazem dor, né? E as escalas mais altas são as escalas ligadas à alegria, à paz, à felicidade, à esperança, enfim. Então, sim, sentir medo me deixa doente? Sim, sentir medo me deixa doente. E de muitas formas, né? Sentir raiva me deixa doente? Nossa, demais, né? Desde doenças muito simples, como uma alergia, por exemplo, né? Que de simples para o médico tratar não tem nada. Diga-se de passagem, né? Só pomada dermatológica. Como até podendo, né, virar um câncer. A gente sabe que os estudos nos mostram o quanto já a ciência moderna já admite o quanto o corpo somatiza, tá? Modernamente chamamos isso de epigenética, ou seja, o seu gene está programado para responder assim ou assado, conforme aquilo que é trazido para ele. Então, o que eu estou trazendo para mim? Por que eu estou me permitindo sofrer tanto? Porque eu estou guardando tudo isso de uma forma que está fazendo tão mal a mim, né? Aí a pessoa tem gastrite, né? Tem doenças inflamatórias. Tem pedra nos rins. Tem pedra nos rins. Tem cistos. Câncer de mama, né? Câncer de mama, por exemplo, normalmente é um desalinho emocional com algum
homem da sua vida ou com alguns homens da sua vida. O que isso quer dizer, né? Uma preocupação muito grande com o filho, né? Uma desarmonia no seu casamento, ou então aquele pai que foi muito carrasco, que foi muito ruim na tua vida, que te causou muitas dores, muito sofrimento, e você não consegue perdoar, e perdão é a chave para muita coisa, né? Então, ou então aquele chefe, e aí você continua naquela empresa sofrendo, sendo maltratada, né? Se achando maltratada, porque tudo é uma questão de perspectiva. Outra pessoa pode achar o teu emprego maravilhoso, né? Mas é você. O que importa? Importa você. Você se sente assim ou assado. Então não é o outro que tem que mudar. Não. É como você enxerga o que a vida está te trazendo, né? Então, se eu consigo sair do papel de vítima, trazer melhores hábitos para a minha vida, autocuidado, né, Thaís? Que é tão importante para o homem, para a mulher, tanto faz, gente. Nós não estamos falando aqui só, né, de homem, só de mulher. Autocuidado. Voltando ali que você estava falando, referente principalmente aos cistos, aos tumores mamários, tem também, por exemplo, assim, a coisa do sentimento de a pessoa não aceitar a diferença do outro, né? De ela querer mudar o outro, justamente isso que você veio trazendo agora, que a mudança sempre parte de nós, porque a partir do momento que a mudança parte de nós, a gente quebra, por exemplo, aquela lei da semelhança, porque os semelhantes se atraem, né? É conforme que eu estou vibrando que eu vou atrair os meus semelhantes. Então entra muito essa parte de que a mudança parte de mim e não do outro. Então, quando a mudança parte de mim para melhor, é claro, né? Isso vai quebrar aquela lei de que, né, vai ficar tudo naquela vibração ali. Então, a gente tem que estar vibrando um pouquinho mais. Então, o que a gente costuma perceber, né, Thaís, em consultório e até na nossa própria vida? Porque, veja, eu também fui me melhorando ao longo do tempo, né? Eu não tinha toda essa paciência e esse amor fraternal que eu tenho hoje. Tudo isso foi treinado, né? Tudo isso foi uma decisão minha, não. Eu quero a cada dia ser um ser humano melhor. Então, tudo isso é um treinamento. Mas o que a gente percebe em consultório é assim, ó, a partir do momento que realmente a pessoa se propõe a fazer essas pequenas mudanças nela mesma, né? Para benefício próprio, gente. Tudo isso vai fazer muito bem para si, mas acaba fazendo muito bem aos outros ao redor, porque você trata melhor o outro, você trata o outro com mais respeito, com mais amor fraternal, e aí você está emitindo essa onda de ressonância, né, de amor, isso vai reverberar no campo do outro. Porque a gente, réis mortais, assim, né, nós temos um campo energético de mais ou menos uns 5 metros, tá? Então, tu imagina assim, numa sala de escritório, o teu campo vai bater no campo do outro, né? Na tua casa, o teu campo vai encostar no do outro. As ondas vão se misturar. Em algum momento, o teu amor, ele vai beneficiar o outro, tá? Então, assim, é um casamento que tá ruim há muito tempo, né? E aí os dois já têm muita picuinha. E aí ficam né, alfinetando o outro. A hora que um deles decide parar de alfinetar, só parar de alfinetar, aquela relação já muda muito, mas muito mesmo, né? E aí, muitas doenças podem ser evitadas num lar inteiro, não só no casal, mas nos filhos e nas pessoas que estão ali com eles, né? Porque a harmonia do lar também é muito importante, né? É verdade. Então, assim, né, Gê? Aquilo que nós pensamos
é extremamente importante. E o que nós pensamos se vira sentimento, nós temos que cuidar, vigiar aquilo que nós estamos pensando e principalmente aquilo que nós vamos transformar em sentimento, porque Isso. isso vai atingir tudo e todos ao nosso redor, inclusive a gente. Principalmente, né? Cada um de nós somos o agente da mudança. Não tem como mudar. Não tem como mudar essa verdade. Isso você não pode, a tua felicidade não pode estar ancorada no que o outro vai fazer ou deixar de fazer, né? Sim. Lógico, veja, a gente tem um ente querido que está doente. Nós vamos ficar tristes e preocupados, né? Sim. Mas à medida que a gente aprende a lidar com essa tristeza e com essa preocupação, para que ela não se torne assim uma bola de neve e que aquilo afete demais você também, né? Porque afinal de contas, se o outro está doente, você precisa estar forte para cuidar dele, né? Para Sim, amparar. fortalecido. Né? Alguém faleceu, claro que você vai ficar triste, é óbvio. Mas quanto tempo você fica naquele luto? Um luto muito prolongado não é saudável. Faz o luto, né? E aí tem até floral para ajudar no luto, né, Thaís? E funciona muito bem. Porque Então, assim, ó, falando do floral, Gê, vou pegar esse teu gancho aí do floral. Gente, os florais de Bach, né? O Dr. Bach, lá em 1928, ele já teve essa visão, essa percepção da cura através das plantas, das flores, né? E foi onde ele criou as essências do floral de Bach, dos florais. São 38 essências que nós temos, né? Mais o Resqui, que faz parte daquele grupo de emergência, emergencial que a gente fala. Então, assim, o que que acontece? O que que o Dr. Bach observou já naquela época, né? 1928, lá vai bolinhas. Ele percebeu que toda doença física, ela tinha início no emocional, que tinha que tratar o ser de dentro para fora, né? E hoje a gente já vê uma mente mais aberta, do pessoal da medicina mesmo, né, tradicional, eles já estão abrindo essa visão, a mente, para tratar o ser humano como um ser integral que ele é, e não só como um ser físico ou material. Então, assim, o que o Dr. Bach diz? Ele diz que a doença, na verdade, é um conflito do eu superior. O que é o eu superior? Seria o eu que eu realmente sou, que eu verdadeiramente sou, com os meus defeitos, né? As minhas imperfeições. E esse conflito se dá com o eu inferior, ou o ego. É aquele ser que eu sou durante o dia a dia. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque desde que nós nascemos, nós somos bebezinhos, nós buscamos a aceitação. Aceitação dos nossos pais, depois a gente vai para a escolinha, aceitação dos amigos, da professora. E ao longo dessa caminhada, nós vamos crescendo e a gente vai se moldando, vai se modificando. Para quê? Para ter a aceitação de todo mundo. Porque todo mundo quer ser bem cuidado, quer ser quisto, né? Então, o que acontece? A gente vai se mudando, vai moldando. E aí chega em algum momento da nossa vida que dá esse conflito do eu superior com o eu que eu sou no dia a dia, mudado, né? Modificado. E aí é onde começam a surgir os desequilíbrios emocionais e que, se não for dado atenção devida, o que acontece? A gente acaba exteriorizando, acaba passando para o corpo físico. Tá me ouvindo, Gê? Gê, tá me ouvindo? não te ouço. Ah, será que eu tenho que sair e entrar novamente? Será que é a tua conexão? O pessoal tá dizendo que tá ouvindo, Gê. Será que é a tua?
Eu não consigo te ouvir. Vocês me ouvem? Quem tá na... Vocês estão me ouvindo? O Léo falou que sim. O Ah, Brechó então. falou Eu também. só não consigo ouvir a Thaís. Tudo certo. Eu tô te Ai, que ouvindo. dó! Eu tô te ouvindo. Ai, peraí, eu vou tentar tirar o Wi-Fi e deixar só no 4G para ver se dá uma mudada. Tá, depois qualquer coisa volta de novo para 4 para Wi-Fi. Ó, todo mundo tá Não dizendo tô que te tá ouvindo ouvindo. nós Não, duas. O pessoal tá ouvindo nós duas. não te ouço. Não te escuto. Quer tentar sair e entrar de novo, G? Que dó, né? Mas então, ó, tem essas Thaís, coisas, faz né? assim, ó. Vai falando aí. Eu vou Tá, buscar outro celular e vou tentar te acessar por outro celular, tá bom? Pode tranquilo, ser? para mim tudo certo, com certeza. Então, gente, a G vai resolver ali um probleminha técnico, certo? Essas coisas de live ao vivo é assim mesmo, acontece, né? É difícil quando dá tudo certo do começo ao fim, mas enfim, né? Vamos continuar o nosso assunto aqui. Nós estamos falando de padrão vibracional, ou seja, da frequência vibracional. Nós estamos comentando que é muito importante nós vigiarmos e nos policiarmos aquilo que a gente pensa e principalmente do resultado do pensamento, o que nós vamos transformar esse pensamento em sentimento? Que sentimento nós estamos transformando esse pensamento? Essa é a importância. O que nós vamos transformar esse pensamento em sentimento? Que sentimento nós estamos transformando esse pensamento? É o resultado do pensamento. O que nós vamos transformar esse pensamento? Tá ouvindo, Gê? Eu vou buscar o fone de ouvido. Tudo certo. Então, gente, nós estávamos falando ali, né, da vibração, que tudo é energia. E essa energia tem uma frequência vibracional. Eu estava vendo esses dias que a nossa frequência vibracional de um corpo saudável, ela é medida em hertz, né? Toda energia, toda frequência vibracional tem essa unidade de medida, hertz. E um corpo saudável, nós temos em média entre 62 e 72 Hz, né? A unidade de medida ali da frequência. E quando nós, por exemplo, começamos a deixar cair essa vibração, quando ela chega a 58, a gente começa a ter resfriados, né? Ficar gripado. E quando essa frequência ela cai mais ainda, por exemplo, ali na casa dos 42 Hz, é onde nós podemos gerar os cânceres. Deu certo, Gê? Beleza? Deu. Agora vai. Eu tô te ouvindo, Tô tá? Aqui aqui tá com tudo uma certo. gambiarra, mas tudo bem. Tá tudo certo. Ninguém tá Beleza. vendo. Tá tudo certo. Eu tava falando, Gê, da nossa frequência vibracional, que quando ela cai para 58 Hz, que é a unidade de Eu tenho medida, um certo delay. Eu tenho aham, um certo delay, tá? Uhum. fale. Uhum. Então, que quando ela cai para 58, a gente começa a ter os nossos gripes, resfriados. E quando ela cai mais ainda, ali para casa dos 42 Hz, é onde a gente vai gerar os cânceres, né? Os tumores. É, exatamente. Na verdade, assim, se a gente observar uma ressonância magnética, né, a gente vê que nos campos onde as células estão saudáveis,
elas têm uma vibração bonita, né? Um aspecto colorido bonito. E onde estão as células doentes, fica um buraco escuro. Então, a gente já percebe aí que até o equipamento lê esse nosso padrão energético tão baixo a ponto de ficar escuro, né? Uhum. É verdade, justamente. Por isso a gente tem que cuidar muito da nossa glândula timo, do nosso chakra cardíaco, gente, né? Então, por favor, vamos cuidar do nosso chakra cardíaco, vamos cuidar dos sentimentos, dos ressentimentos, das mágoas, da raiva, do ódio. Vamos transformar esses sentimentos em coisas boas, em gratidão, em compaixão, em amor, né? Um amor fraternal, como a G mesmo falou. Enfim, o amor pode tudo. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas é realmente fazer o exercício da gratidão. Parece besteira, né? Agradecer as coisas que você já tem, que você já conquistou. Mas tem gente que de fato não sabe agradecer. Imagina que a gente só esteja grato por coisas muito grandes. Troquei de carro, comprei um carro, ou sei lá, aconteceu uma coisa muito grandiosa, muito maravilhosa, e não sabe valorizar as alegrias do dia a dia. Como? Parar um minuto para ver um pôr do sol, né? Escutar um passarinho perto da sua janela cantando, ou aquela florzinha que você tem no vaso que se abriu, ou o abraço do filho, né, Thaís? Ah, com Então, coisas certeza. muito pequenas mesmo, podem nos trazer uma alegria muito grandiosa no dia a dia, né? Aquela amiga que te convidou para um café e fez um bolo com tanto afeto, nossa, é um baita motivo para sentir gratidão. E esse exercício de sentir gratidão, ele vai desbloqueando as raivas, as amarguras e tudo mais. E vai transformando, de fato, o seu chakra cardíaco, o seu coração, na grande potência que já é esse chakra, mas que a gente deixou ele abafadinho, né? Porque nós já somos essa luz, mas por algum motivo a gente esqueceu que era luz. Verdade. G, você ia contar aí um processo. Conta que processo que é esse? Tô curiosa. Ah, tá. Nós, durante a nossa vida, a gente acaba acumulando algumas coisas em nossas células. As nossas células, elas têm inteligência própria, tá? Elas não são só bolinhas que fazem metabolismos. Elas têm uma inteligência própria e elas têm memória, né? A medicina já chama isso de memória celular, tá? Então, a gente acumula nas nossas células muitas questões que a gente não resolveu durante a nossa vida. Então, a gente acumula raiva, acumula acusação, vergonha, muita vergonha a gente acumula. Por orgulho, tá? A gente é muito orgulhoso, então a gente sente vergonha de errar, vergonha disso, vergonha daquilo, vergonha de não ser a moça do catálogo, né? Enfim. A gente sente remorso que fica acumulado nas nossas células, culpa, né? A gente não se perdoa, nós não fomos, na nossa cultura, ensinados a se perdoar e a perdoar de fato os outros. A gente acumula ciúme, medo, dúvidas, enfim, pensamentos viciantes, compulsivos, obsessivos, pervertidos, tudo isso vai acumulando nas células.
e vai trazendo muitas questões degenerativas, né? Desde, por exemplo, o engordar, tá? Até outras coisas como ir perdendo a visão, ir perdendo a audição e tendo, né, os outros malefícios da saúde que você já falou, como os nódulos, problemas renais, alergias, enfim. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente vai perdendo a visão, por exemplo, porque tem coisas que eu não quero ver. Eu estou teimoso no meu ponto de vista. Então, eu não quero ver aquilo que não é interessante dentro da minha programação mental, né? Uhum. Então, o nosso cérebro, ele é muito bacana porque ele pensa sozinho muita coisa, né? Então, pronto. A gente vive meio ligado no piloto automático por muito tempo e poucos momentos no dia a gente, de fato, toma as rédeas e pensa com consciência, né? Até grandes pesquisas dizem que nós somos 95% do que a gente é uma média do que os outros apresentaram pra gente, tá? O que a professora disse, o que a televisão disse, o que os pais disseram, o que o coleguinha da escola disse, e aí tudo isso vai se acumulando na nossa infância e juventude. E a gente, quando adulto, toma decisões muito ruins porque a gente teve aí, né, essas programações mentais que nos foram trazidas. Uhum. Então, esses processos corporais do Barra de Axis, por exemplo, do Theta Healing, a gente desprograma essas programações que são as janelas killers, como o Shinyashiki chama, né? E essas janelas killers desprogramadas fazem com que a pessoa possa tomar as rédeas da sua vida e buscar novos caminhos. Eu não estou dizendo que os novos caminhos vão ser totalmente certos e maravilhosos. Não, serão novas tentativas. Mas veja, tudo aquilo que tu já fez até agora, né, foi um ciclo vicioso e você não está feliz, por isso você está no consultório. Então, se você muda um pouquinho, faz uma tentativa um pouquinho diferente, por que não? Né? Sim. Então, esse novo processo que o Barra de Axis está liberando, que se chama supressão de gordura, eu achei muito maravilhoso, é uma novidade no consultório, tá? E justamente vem para tirar essas programações que a gente guarda, que a célula se protege em forma de gordura, né? Olha que maravilhoso. E não é só essa gordura... Né, Pode Gê? falar, Thaís. E a gente, às vezes, achando que era só fazer dieta, exercício, mas tem muito mais coisa por trás que a gente conscientemente não sabe. Uhum. Não. Emagrecer definitivamente não é só seguir dieta e não é, né? Dieta com exercício não é. Emagrecer é se ver diferente também. Uhum. É trazer para a sua vida uma nova programação, né? Uhum. Tá certo que as endorfinas, as adrenalinas, que o exercício te coloca em circulação no sangue, elas já te trazem um bem-estar incrível. E aí você, com esse bem-estar, você é mais feliz em vários momentos e acaba relevando coisas, picuinhas, que antes você daria mais atenção e agora você deixa passar. Então, sim, exercício é muito bom, né? Recomendado por qualquer tipo de medicina. Eu sou terapeuta Ayurveda, a gente também recomenda exercícios em alguns casos, conforme o paciente, né? Mas, com certeza, a questão mental, ela influencia demais. Por que que a mulherada faz tanto, né, o efeito sanfona? Então, se mata, se mata, se mata fazendo
aquele regimão e tal, segue as indicações da nutricionista, toma umas boletas e tudo mais, fica lindona, maravilhosa, e aí larga a mão daquilo tudo e volta, né, a engordar. Porque existe uma programação mental que precisa mudar junto, né? Uhum. É um processo. Isso. O Barra de Axis, ele é um processo energético. A gente também trabalha, né, com essas questões de alinhamento energético todinho e, ao mesmo tempo, já vai dando espaço para essas novas formas de pensar na pessoa. Uhum. Fantástico, né, Gê? Todas essas ferramentas que existem, né, e que hoje em dia estão tão acessíveis, estão tão facilitadas, né? E por que que a gente não se Então, beneficia é, disso? Assim como também as ferramentas que nós temos que vêm da natureza, né? Os óleos essenciais, as pedras, é. imagina, E tem gente, coisas que são muito fáceis, como, por exemplo, isso. né? Por exemplo, assim, os óleos essenciais. Os óleos Esse colar que essenciais, você está usando tem uma pedra muito linda, né? o Que é uma quartzo pedra que verde, traz saúde, é amo, isso? isso mesmo. E trata o nosso chakra cardíaco também, né? Vamos manter elevado aí as nossas vibrações, né? Para estar com a imunidade em dia. E deixa eu te falar, Gê, eu estava vendo esses dias sobre a vibração dos óleos essenciais. Tem óleos essenciais que variam ali a frequência vibracional de 52 Hz até 320. Então, você imagina no teu ambiente, no teu quarto, no teu consultório ou no teu escritório de trabalho, você ter um óleo essencial que está matando, que está eliminando todas as bactérias, vírus, enfim, que estejam nesse ambiente e aumentando a tua frequência vibracional. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso são ferramentas que a natureza dispõe para gente. Só para a gente ter uma ideia de como os óleos essenciais eles são realmente poderosos, assim como os florais de Bach também, que vão ajudar a mudar os nossos padrões comportamentais, né? Porque a gente continua sempre o mesmo padrão vibracional, nada muda, né? Enquanto nós não mudarmos, nós somos os agentes da mudança. E aí o que que acontece? Os óleos essenciais, eles mudam essa vibração, né? Eles elevam a vibração do ambiente. Por isso que eles ajudam na imunidade, ajudam a acalmar, Sim. alguns ajudam a concentrar, enfim, cada um tem uma finalidade diferente. E a concentração, né, de cada gotinha, só para a gente ter uma noção, o porquê que eles são tão poderosos, né, nessa frequência, porque uma gotinha de óleo essencial corresponde a mais ou menos 25 xícaras da planta. Ah, seja da folha, ou seja da flor, ou do caule, enfim, de qualquer parte da planta ou da flor, são 25 xícaras em uma única gota. Então, por isso que eles são tão elevados, eles elevam tanto a vibração do ambiente e é tão importante nós utilizarmos, fazermos uso, né? Bom uso dessas ferramentas da natureza, assim como as pedras e os cristais também. Cada cor, cada formato, existe sim vibração, existe sim frequência vibracional. Tem cristal, por exemplo, que purifica o ambiente, que faz a limpeza energética. Então, a gente deve utilizar as ferramentas que a natureza proporciona. Para formar um cristal, gente, são milhões de anos. Então, eles também têm DNA próprio, eles também têm memória, né? Então, imagina a memória que eles têm, né? De essa formação toda, de milhões e milhões de anos. Eles estão aqui muito antes de nós pensarmos em Uhum. estar aqui, né? Então, são tudo ferramentas que a própria natureza nos oferece.
e estão à nossa mão, com facilidade. Então, por que não utilizar? Se vai nos fazer bem, nos ajudar. É, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, veja, as plantas, elas estão no planeta Terra há muito mais tempo que nós. O DNA da planta é muito mais evoluído em alguns aspectos do que nós, como, por exemplo, sobrevivência, né? As espécimes que nós temos hoje conosco, elas sobreviveram a muitas intempéries. O DNA dela é muito esperto em autocura, e aí, por isso que Bach, né, já trouxe para a gente que isso funcionava tão bem. Mas veja, óleos essenciais e usar as flores como os florais, isso não é uma coisa nova. É uma coisa nova, talvez, aqui na nossa cultura do Ocidente. Mas lá no Oriente, os Vedas, eles usam os óleos há mais de 5.000 anos. Né? Nem havia escrita, eles passavam o conhecimento de forma versada, né? Então, é muito bonito todos os escritos do Ayurveda, porque é tudo muito versado, muito bonito. Mas é um conhecimento muito antigo, que apenas está chegando para nós agora, né? Mas, com certeza, o poder das plantas de nos ajudar nos processos de cura, tanto cura física como cura emocional, vibracional, eles já foram comprovados, né? Basta a gente olhar um pouquinho ao redor, estudar um pouquinho mais, não tem mais o que a gente precisa provar. Já existe uma história bem grande por trás disso, né? E lógico que não adianta eu usar 1, 2 dias e vou achar que aquilo vai fazer um milagre, né? Por quê? O uso contínuo é que vai fazer com que aquela frequência vibracional fique para você, né? Tem que haver um pouco de insistência. Até porque a gente sai de casa e é exposto a todas as questões que envolvem a nossa vida. Então a gente se intoxica um pouquinho de novo e aí volta para casa e tem que realinhar, né? Sim. Então, realmente, a gente tem lá umas dosezinhas de toxinas e chega para casa, tem que se realinhar, né? Seja com as pedras, seja com os óleos, seja com, de repente, um bom banho no chuveiro, né? O chuveiro tem lá a água caindo, aquelas moléculas todas, né, se batendo lá, aquilo forma um campo energético maravilhoso. Toma um banho com consciência. Eu estou tirando tudo que há de ruim. Vai usando essa consciência para ativar, né, e fazer com que as suas células se livrem desse campo ruim que veio contigo de fora de casa. E também ajuda. Um banho bem relaxante faz toda a diferença na vida da pessoa. Mas, assim, um banho relaxante com consciência de que estou tirando o que há de ruim é mais poderoso ainda. As impurezas. G, você falou ali, né, do uso dos florais, das pedras, dos óleos essenciais. Nós sabemos que isso é muito importante. Só que tem um grande detalhe que faz toda a diferença. Não adianta a gente utilizar os florais, os óleos, as pedras, não crendo naquilo. Então, assim, parte da cura vem da vontade de ser curado. Então, se eu estou ingerindo aquele floral, eu estou pingando lá minhas gotinhas, eu quero ser curado. Eu tenho o desejo da cura. Se eu estou utilizando aquele óleo essencial, né, de lavanda, de capim-limão, de laranja doce, eu quero ser curado. Tem uma finalidade pelo qual eu estou utilizando, né, aquela ferramenta. Então, assim, que nós estejamos conscientes, como você falou, trazer para a consciência, estarmos no estado presente. A depressão é quem vive do passado, a ansiedade é quem vive do futuro, de algo que ainda não aconteceu. Então, que nós possamos estar mais no presente, vivendo o agora, sendo melhores agora. Ah, não, eu só vou fazer isso se.
Não, tira esse C. Eu vou fazer isso. Então, assim, o grande que é você usar as ferramentas, mas você querer e você crer na cura, porque parte, né, da sua cura vem da vontade de você ser curado. Então, o que você estiver fazendo, creia naquilo que você está fazendo. Se eu estou fazendo um escaldapé lá com ervas, com sal grosso ou com algumas gotinhas de óleo essencial, creia que aquilo vai te fazer bem. Mentaliza tudo aquilo que você quer e que você deseja com aquele escaldapé, né? Por exemplo, um cristal, uma pedra. A gente sabe que ele passa por vários processos até chegar a nós, né? Eu ganhei uma pedra, um cristal, ou eu comprei, eu adquiri. Uhum. Nós precisamos limpar ela energeticamente, nós precisamos energizar ela. E além de tudo, nós precisamos ativar ela, nós precisamos programar, né? Mas com vontade, com crendo naquilo que eu estou pedindo, né? Ah, eu quero que esse quartzo verde ele me traga a calma, ele me traga o perdão, ele me traga o amor, a harmonia. É isso que eu quero. Então eu sempre tenho que mentalizar, óbvio. Mentalizações positivas e não querendo o que é do outro também, viu, gente? Isso é muito feio. Pedindo, mentalizando aquilo que você quer de bom. Eu quero que esse cristal me traga harmonia, eu quero que ele me traga paz interior, eu quero que ele me ajude a ter um sono mais tranquilo. Então, faz parte do processo. Você tem que participar ativamente desse teu processo de cura, né? Então, eu acho que vale ressaltar isso, que além de usar as ferramentas, a gente tem que crer nas ferramentas e na cura. Uhum. Então, Thaís, só lembrando, eu vi algumas pessoas entrando agora, recentemente, na sala, né? A gente está com um pequeno delay por causa da internet. Nem sempre combina muito bem, né? A sequência das nossas falas. Mas o que eu queria complementar é que realmente sim, a pessoa precisa tomar a decisão de usar aquilo em seu benefício, né? O processo de decisão é muito importante. Mas às vezes, mesmo a pessoa decidindo, ela não consegue persistir, tá? Por que que ela não consegue persistir? Porque existe na mente dela certos gatilhos de boicote, né? E aí ela não consegue levar adiante, por exemplo, um uso de um floral inteiro, ou usa um pouco a pedra, depois larga lá na gaveta, não usa mais, ou enfim, né, o óleo também usa um pouquinho, depois não usa mais, ou qualquer tratamento, né? Faz a inscrição na academia e não vai, enfim, tá? Mas existem realmente gatilhos mentais que fazem a gente se boicotar. Eu não estou dando aqui uma desculpa para que as pessoas se boicotem e achem que está tudo certo, né? Não, é necessário que você se autoconheça para que você entenda os seus gatilhos e possa lidar de outras formas com esses seus gatilhos, tá? Tá me ouvindo, Gê? Não, não te ouvi agora, Thaís. Ah, tá. Mas e agora tá ouvindo? Ah, sim, estou te ouvindo, mas com um atrasinho, Ah, né? Para variar. aquela coisa, né? Tudo Um certo. super atraso aí, né? Sim. Então, gente, como a Gê estava Tá. falando ali das ferramentas, né? Voltando ali ao floral, e a G falou que realmente nós podemos começar a utilizar e às vezes parar ali pelo meio. Por quê? Porque nós temos alguns gatilhos que nos boicotam, a gente se boicota e a gente acha que é falta de sorte, né? Enfim. E nem sempre é assim, né? E às vezes a gente precisa ressignificar alguma coisa.
Às vezes nós precisamos limpar essas crenças, porque ultimamente, assim, a gente até sabia que tinha alguns pensamentos que nos limitavam, mas hoje em dia, com todas essas técnicas de Theta Healing, de barra de Axis, né? A própria constelação, né? Ali sistêmica, eles acabam trazendo para a gente que isso pode ser mudado, né? Eu não preciso conviver, por exemplo, com essas crenças limitantes até o final da minha vida. Não, eu posso mudar isso, eu posso limpar essas crenças e começar a reescrever, né, a minha história. Eu posso dar aquele salto quântico que a gente fala, Uhum. né? Então é muito importante que também nós estejamos abertos, né, a fazer terapias, a procurar ajuda, né? Porque realmente tudo que nós temos de crença limitante vem lá da nossa infância, que a gente escutou, ou que às vezes a gente não escutou, mas a gente viu e a gente subentendeu. Porque quando crianças, nós tomamos aquilo como verdade, né? Ah, a gente vê o pai e a mãe lá brigando por dinheiro ou por falta dele, enfim. E ali a gente já vai criando as nossas crenças, né? De que o dinheiro é Uhum. difícil, de que o dinheiro não vem fácil, a gente escuta muitas vezes que o dinheiro não dá em árvore. Então, e a partir dali a gente já vai criando as crenças limitantes. E isso na nossa infância não faz muita diferença, mas quando a gente chega à vida adulta, isso acaba fazendo diferença. Então, que nós possamos nos atentar, né? Mas será que eu posso algo mais? Ou será que eu já estou no meu limite? Né? Por isso que você falou, autoconhecimento é importante, se conhecer é importante. Não, eu posso mais, eu consigo mais. Mas o que está me impedindo de conseguir mais? Né? Por que eu não consigo ir além? Por que eu não consigo prosperar? Ou por que eu não consigo ter mais dinheiro? Ou por que eu me sinto tão insatisfeito? Não, eu tenho dinheiro, eu tenho os bens materiais que eu sempre quis, mas eu não consigo me sentir realizado, eu não consigo me sentir próspero, eu não consigo me sentir bem. O que está me limitando? Muitas vezes uma falta emocional, né, de infância, enfim, acarreta muitas travas na nossa vida adulta, né? E muitas vezes até problemas de relação, assim, de relação amorosa, né? E a gente não se dá conta de que tudo isso veio conosco e que pode ser mudado, né? Então a pessoa diz assim, aquela fulana lá tem dedo podre, não sabe escolher namorado, né? Não, gente, não é assim. Ela tem padrões energéticos que ela está emitindo por conta da programação mental que ela tem, e ela nem se percebe porque está no inconsciente. Então, ela acaba atraindo aquele padrão de pessoas para a vida dela, que eu não estou dizendo que sejam pessoas ruins, estou dizendo que são pessoas que trazem mais ou menos uma mesma linha de carência, que gera ciúmes, que geram outras questões de conflito de casal, enfim, né? Mas quando a gente fala assim de, o meu padrão, como assim, né? O meu padrão vibracional trouxe essa coisa ruim para minha vida, né? Como assim? Eu não escolho ser infeliz. Não. Conscientemente, é claro que ninguém está escolhendo ser infeliz, mas o que está guardadinho lá pode estar escolhendo que você seja infeliz porque tem medo de mudanças, porque tem medo de coisas que você ainda não conhece, né? Então, tanto no Theta Healing quanto no Bar de Axis, na regressão, por exemplo, a gente trabalha acalmando o cérebro da pessoa para que ela não esteja naquela vibração alta de pensamento, né? Então a gente coloca a pessoa numa vibração teta, por isso que chama Theta Healing, né? Que é aquele ponto onde o teu cérebro está em meditação, assim, quase sono,
né? E ali, aquele ponto, a gente reensina o cérebro a pensar. Eu costumo falar assim, os nossos traumas, a maioria deles foi colocado na nossa mente até os 8 anos. A maioria, tá? Alguns vêm até de outras vidas, mas aí já dá pano para outra live, né? Mas então, por que até os 8 anos? Porque até os 8 anos a nossa bainha de mielina, que envolve os nossos neurônios, ainda está se formando. Então tem muita coisa que entra no cérebro da criança que ela não sabe se é certo ou se é errado. E ela vai acreditar no mundo ao redor. E aquilo vai ficar lá gravadinho, né? Então, imagina que o cérebro cheio de neurônios, a gente, né, acha que não usa todos, mas a gente usa sim. Enfim, a ciência já mudou esse conceito. Mas o cérebro é uma grama verdinha, um campo. O que as pessoas gostam de fazer? Elas não querem dar a volta na grama verdinha, elas passam no meio e fazem um atalho. Então, os nossos pensamentos, quando eles são repetitivos, quando eles entram de forma repetitiva, a gente acaba gravando esses atalhos no cérebro. E o cérebro, na vida adulta, para economizar tempo e energia de pensamento, ATP mesmo, adenosina trifosfato, que é a energia né, que move o nosso corpinho inteirinho. Então, ele faz aquele atalho, aquele caminho. O que todas essas ferramentas vibracionais vêm ajudar a fazer, né? Tanto floral, como Theta Healing, como barra de Axis, eles vêm ajudar a gente a trocar o atalho por outros atalhos melhores, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que funciona na nossa programação mental. É quase como uma programação neurolinguística, só que vibracional. Entendi. Que faz toda a diferença na vida, né, Gê? Porque assim, já pensou você se livrar daquelas crenças que te limitam, né? Que você pode dar aquele salto assim na tua vida e através das ferramentas, né? Através do Theta, dessa reprogramação que a gente consegue fazer e que nós temos hoje fácil acesso, porque hoje está mais fácil o acesso às terapias, seja enfim, o Theta, seja a barra de Axis, enfim, o Reiki, todas elas estão mais fáceis, estão mais acessíveis. Então, realmente, se a gente pode, tem condições, por que não se beneficiar delas? Uhum. Exatamente. Eu vi o pessoal, tem gente entrando atrasado aí, né? E tá pegando a nossa conversa andando e não tá entendendo o que tudo isso previne, né, em termos de doença. A gente estava falando, para quem está chegando agora, que todo esse padrão vibracional negativo, ele traz pra gente, né, doenças e que podem ser doenças muito graves, tá? Por isso que é tão importante manter o teu padrão vibracional bem positivo que vai trazer grandes benefícios para a tua vida e para as pessoas ao seu redor. E outra coisa, é buscar também coisas simples. Por exemplo, assim, eu gosto muito de repetir mantra. Eu não sei se as pessoas têm costume, enfim, mas eu gosto de repetir muito mantra do barra de Axis. Me faz muito bem. E aí, quando você começa a repetir, assim, em voz alta, né, ou mentalmente, e você repete uma, duas, três, quatro, vai repetindo, e aquilo ali vai te dando um entusiasmo, vai te fazendo ficar melhor e fazendo crer naquilo que você está falando, né? Ou que você está pensando. Então, você está co-criando a tua realidade. E hoje isso é muito importante, a gente visualizar aquilo que a gente quer, né? Porque uma vida toda a gente sempre teve muita dúvida das coisas. Ah, mas se ele passar? Ah, mas se ele conseguir? Mas se ele for chamado? Não, a gente tem que começar a colocar mais certeza nas coisas, né? Não, vai passar, vai dar certo, vai entrar, vai ser chamado.
Nós temos que começar a co-criar a nossa realidade. A partir do momento que a gente começa a co-criar e já vê aquilo que nós queremos, né? Que nós mentalizamos, realizando, isso aí já dá um gás diferente para a gente. Já muda os nossos pensamentos e até mesmo a nossa postura, o nosso humor. Então, por isso que é bacana. Eu gosto muito quando eu estou muito assim, né? Enfim, eu repito o mantra e me faz muito bem. Eu repito quantas vezes forem necessárias, assim, que eu vejo que daí eu elevei o meu padrão, assim, daí eu paro. Mas eu acho ideal você se conhecer e ver aquilo que pode te ajudar a melhorar o teu humor, o teu padrão, né? Ah, se é escutar uma música relaxante, escute uma música relaxante. Ah, E que se é tudo sair para vem a mim correr. com facilidade, alegria e glória. Isso mesmo, sempre, sempre, sempre. A gente tem que começar a trazer isso para a nossa vida, porque é uma coisa tão simples que a gente pode fazer, é só começar, né? A gente pode começar a qualquer momento. Uhum. Também tem o Ho'oponopono, né? Que é uma técnica muito simples. É lógico, você não vai ficar repetindo aquilo sem entender o que significa o Ho'oponopono, mas, né, vai procurar, que é bem bacana, traz uma energia muito bonita, né? Para quem é da Igreja Católica, por exemplo, rezar um Pai Nosso com bastante consciência, entendendo o que cada frase daquela de fato está dizendo, porque ela é uma oração que abre muito poderes, né? E outros mantras, como mantras indianos mesmo. A gente não precisa entender o que o mantra indiano está dizendo, porque ele tem uma vibração harmônica das sílabas que vai te trazer o benefício energético harmônico. Então a gente de fato não precisa entender os mantras indianos, deixa aquilo entrando, vai relaxando, né? Mas eu gosto de lembrar sempre nas minhas consultas sobre os mantras negativos que a gente mesmo coloca na nossa vida. Como? Ah, eu nunca ganhei em jogo nenhum, eu não tenho sorte. E aí você fica repetindo aquilo a vida inteira. Aquilo é um mantra, gente. Você mantrou isso. A tua programação mental já está dizendo para ti que você nunca ganhou, né? Você não vai ter sorte, não tem como você atrair sorte. O teu cérebro está comandando para que as tuas células não vibrem esse campo que vai atrair sorte para você, tá? Então, realmente, essas frases bobas que a gente fica mantrando na nossa vida, né? Que a gente repete demais, elas criam uma programação mental. Sim. Por isso é sempre bacana, Gê, que quando a gente vá mentalizar alguma coisa, sempre de forma positiva, afirmações positivas. Porque, por exemplo, assim, eu dizer assim, eu não quero ficar doente. Não, troca isso, né? Por exemplo, assim, eu quero ter saúde, eu quero me manter saudável emocionalmente, né? Fisicamente, mentalmente. Então, assim, sempre afirmações positivas. Inclusive, quando, por exemplo, você vai programar a sua pedra ou cristal. Eu não quero, né? Não, gente, sempre afirmações Uhum. positivas, né? Igual você falou, e a gente já cria aqueles mantras negativos. Eu nunca ganhei no jogo. Eu nunca ganhei no bingo. Enfim, e já vai criando isso. Então, tudo aquilo que a gente quer co-criar, sempre afirmações positivas, né? Eu quero me manter saudável, eu quero ter saúde física, eu quero ter saúde mental. Então, sempre afirmações positivas. Isso são coisas pequenas, mas que fazem a diferença. Uhum. E mesmo quando a gente já está doente, por exemplo, amanheci gripado, né? Já comanda para o teu corpo, já se visualiza estando melhor, já se visualiza realizando as suas tarefas
com felicidade, com gratidão, né? Mesmo que for uma doença um pouco mais séria do que um resfriado, já se imagina o que você vai fazer depois, porque você já está se sentindo curando e toda essa energia que você está ativando no teu campo, isso já vai trazendo uma nova programação celular, né? Então, lógico, de repente, só um dia de pensamento positivo não vai fazer tanta diferença assim, mas procure manter no seu dia a dia esse pensamento positivo. Procure, né, estar se auto-restaurando. Até porque as células, elas se trocam aproximadamente a cada 35 dias. Então, vamos lá, vamos repetir um pouquinho mais, né? Vamos ser positivos por bastante tempo, porque vai dar certo, tá? E diz que para a gente efetivar um hábito, tornar ele hábito, a gente leva 21 dias, né, para se disciplinar e, enfim, para descobrir se gosta de alguma coisa, para tornar isso um hábito, a gente precisa de 21 dias. Então, realmente, temos que ser persistentes por mais tempo, né? Vibrando com bons pensamentos, bons sentimentos, né? Cuidando lá da nossa glândula timo, nosso coração, nosso cardíaco, os nossos centros de energia, alinhando os nossos chakras, porque em algum momento da nossa vida nós vamos estar com eles desarmonizados ou desalinhados, porque a nossa vida é muito longa, né? A nossa vida aqui é longa, então a gente vai encontrar os percalços e realmente a família e o trabalho são os lugares onde a gente mais vai ter trabalho de se modificar, né? São para a nossa evolução. Então, é realmente onde vai acontecer ou não também, né? Porque às vezes a gente não está preparado, ainda não conseguiu, mas é onde a gente vai ter o nosso trabalho e a nossa evolução. Então, que nós possamos realmente ser os agentes da mudança, que busquemos ferramentas, seja fazendo terapias, o que é muito importante. Ainda bem que nos dias de hoje, todo mundo já está vendo as terapias com bons olhos, né? Porque antes você falava assim, vou lá fazer um reiki. Nossa, o pessoal já ficava assim, nossa, um reiki, né? E hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas, elas estão abertas às ferramentas, a usar os florais. Eu não preciso usar floral. Gente, todo mundo precisa usar floral. Sabe por quê? O Dr. Bá diz que nós temos, o homem tem 7 defeitos: orgulho, egoísmo, crueldade, inveja, cobiça, gula, entre outros, medo. Quem que não é egoísta? Quem que em algum momento não é cruel, né? Claro que são características predominantes ou não, passageiras, mas, gente, se você for olhar, todo mundo precisa utilizar floral. Todo mundo precisa. Porque alguma característica dessa, que são os defeitos da humanidade, do homem, nós temos. Isso se nós não temos todas. Então, assim, não adianta nós dizermos, não, isso eu não preciso. Não, isso não se aplica a mim. Não, gente, nós estamos aqui para evoluir, né? Como indivíduo e no coletivo, certo? Então, buscar ferramentas não é vergonha, não é feio, certo? Todo mundo precisa, basta buscar ajuda. Exatamente. Muitas vezes a gente não identifica essas características na gente, né? Como preguiça, por exemplo. As pessoas não admitem que tem preguiça, né? Mas a gente tem sim, e não tem problema. O nosso corpo, ele até foi programado em certo ponto para a gente ter uma certa preguiça, porque ele também precisa de um descanso, né? Então, administrar essa preguiça, trazer para o seu corpo fontes de energia que te tirem mais fácil desse estado de preguiça,
né, é uma das grandes possibilidades que tudo isso traz. Egoísmo, por exemplo, né? Egoísmo, até certo ponto, ele faz parte realmente da nossa natureza e é necessário até para uma questão de autossobrevivência, né? Isso, historicamente, né, a gente se adaptou através do egoísmo, mas até que ponto, né, eu posso ser egoísmo, assim, o ponto em que eu estou me autopreservando, que daí é a questão instintiva, ou a questão em que eu estou prejudicando o outro, né? Então, esses equilíbrios todos, assim, dessa nossa natureza, como você disse que Bach trouxe, né? Porque a gente não vai se livrar disso, tudo isso compõe o ego, né? Então, o equilíbrio disso tudo é que essas ferramentas ajudam bastante para que a gente se torne, assim, um ser humaninho, cada dia um pouquinho melhor, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, porque é essa escalada mesmo, né? Apesar de que hoje em dia, o que a gente vê? As pessoas realmente buscando muito consultório, trazendo muito todas essas mazelas à tona, né? Sem ter vergonha de se entender como um defeitinho ou outro, enfim, né? E eu atribuo essa alavancagem das pessoas querer buscar essa ajuda toda e se entender como sofredor e entender que precisa de ajuda, tudo isso também pela grande oscilação vibratória que está o planeta Terra, né? Inclusive o polo magnético já deu uma mudada, né? O polo magnético, não estou dizendo que o polo sul e o polo norte vão mudar de lugar, mas o polo magnético muda sim de lugar e muda de tempos em tempos, isso é um efeito astrológico mesmo, tá? E isso traz grandes catástrofes. Só que assim, veja, o polo magnético ele influencia totalmente a questão do planeta Terra, das suas águas, a Lua influencia nossas águas e tal. E nós somos muita água, então a gente fica influenciado, a gente fica mais balançado, a gente fica mais mexido e a gente vai, né, tentar entender por que tudo isso está mexendo tão forte comigo nesse momento, né? As gerações passadas não eram tão estressadas, nem tão deprimidas, nem tão, né, todas essas mazelas que a gente tem hoje. Então, tudo isso, ok, o excesso de mídia também tem uma parcela de culpa, mas as questões vibracionais da Terra estão contribuindo para que a gente seja mais estressado, mais triste, mais outras coisas. Então, a única saída para esse momento de chacoalho energético que nós estamos sofrendo é, de fato, um alinhamento energético, uma autoconsciência, tá? Porque, veja, lá na década de 90, quando eu comecei a estudar as questões da ressonância Schumann, né? Para quem não conhece ressonância Schumann, é uma medida onde eles medem a vibração que sai do centro da Terra e vai até a atmosfera, bate na nossa atmosfera e volta para o centro da Terra. Então, é como se fosse aquela medição do coração, né? Do aparelho que mede lá o coração, fica oscilando assim, né? Lá no aparelho, e a ressonância Schumann mede essa oscilação, ou seja, o coração do planeta Terra. Então, esse coração do planeta Terra, lá na década de 90, quando eles começaram a medir nesse projeto mundial, ela vibrava em torno de 7, alguma coisa, tá? E o nosso corpinho, ele estava adaptado para um planeta Terra vibrando 7, alguma coisa. E hoje, nós temos um planeta que está tendo picos de 60, 70 Hz. Então, veja, o nosso corpo está sofrendo, tá? A gente fica estressado, a gente passa a noite sem dormir, a gente acorda com enxaquecas que não sabe do que foi, porque não bebeu, não comeu, não extravasou. A gente tem zunido no ouvido, então tem uma série de sintomas que nos estressam realmente, tá? E que está sendo causado por esse movimento energético
do padrão vibracional da Terra, tá? Eu não estou falando de coisa holística, isso é científico. Só que rebate na gente desta forma, tá? Então a gente está ficando sim mais doente. Entrou aí um vírus novo na nossa vida, que, ok, existe toda uma questão de se foi criado, se não foi criado, tal, mas né? Bate a temporalidade com os efeitos da ressonância Schumann, tá? E tudo isso, com certeza, tem um propósito evolutivo, tá? Para a gente realmente, de fato, olhar para as nossas sombras. Não é à toa que a gente foi mandado ficar em casa, conviver com os nossos, né? Como você disse, conviver com a família, né? É o desafio que nós temos. Não estou dizendo que as nossas famílias são ruins, não, não é isso. É porque aturar defeito de amigo, de colega de trabalho é muito fácil. Aturar, né? Aturar, perdão, com perdão da palavra, mas de forma chula de falar, né? Mas entender a forma com que a pessoa que eu amo, por que ela não está me amando de forma igual, né? Aí já é um buraco mais embaixo. Tá? Então, sim, esses efeitos vibracionais do planeta Terra também estão nos deixando doente, e a única forma da gente sobreviver com mais qualidade de vida, de novo, é buscando algum ponto de equilíbrio. Não importa o que você gosta, né? Tá? Então, essa é a grande mensagem que eu teria para deixar hoje. Assim, busque a sua receita de equilíbrio, a sua receita de felicidade, porque é muito importante nesse momento, tá? Do planeta Terra. É verdade, gente, é verdade. Busque as ferramentas que você se identifica, né? Ah, se você gosta de escutar uma música, ouça música. Se você gosta, por exemplo, de ler todos os dias aquelas mensagens positivas, eu acho fantástico. Hoje eu li uma mensagem assim que eu até compartilhei, porque veio bem a calhar aquilo que no dia, às vezes, você está sentindo, porque nós temos muito isso de querer controlar, de ter o controle da situação, da vida, né, das coisas, nós temos esse hábito. E aí, o que que acontece? Quando a gente percebe que tem um Deus lá em cima que está cuidando e providenciando de tudo, a gente tem que crer. E o medo é a falta de fé. Então, que nós possamos ter menos medo e mais fé, né? No nosso Criador, no nosso Pai que tudo criou. Então, que nós possamos co-criar aquilo que nós queremos e jogar para o universo, porque vai voltar. E a gente tem que cuidar muito com o que nós estamos emanando, de pensamentos, de sentimentos, porque aquilo que a gente emana volta. E se às vezes a gente não está gostando daquilo que está voltando, é porque a gente está emanando a mesma coisa, né? Então, assim, que a gente possa, como a G falou, ser cada dia um pouquinho melhor. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para crescer como espíritos, como seres de luz que somos, né? Só estamos apagados, mas somos seres de luz. Então, que nós possamos ativar essa luz que é dentro de nós e cada um buscando as suas ferramentas, cada um buscando ajuda da forma que acha necessária. E buscando sempre a evolução, sempre a melhora. Então, desculpa a demora em responder, o tal do delay aqui não me abandonou, tá? Delay grudou aqui. Tudo certo. Ai, ai. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, porque o Instagram derruba a gente, né? Daqui a pouco. É, isso, eu acho que sim. Eu também não estou com o relógio aqui na frente, mas enfim. Então vamos nos despedindo aí do pessoal. Eu vou deixar a live salva, né? Quem não pôde participar, não pôde assistir ao vivo, vai ficar salvo. E eu vou mandar para a G também. Não sei se depois ela vai conseguir replicar lá no Insta dela. Mas queremos agradecer a todos que entraram, todos que viram, se gostaram, se ajudou em alguma coisa, é o que vale pra gente. A G é terapeuta, né? Depois, Espero que sim. quem precisar, quiser o Insta dela, enfim, só entrar em contato que eu passo.
E vamos, gente, vamos evoluir. Esse é o convite da vida, evolução. Exatamente. Também quero agradecer, né, a todos que a gente convidou e estiveram conosco, tá? Deixando bem livre para quem quiser mandar perguntas, né? Seja pelo direct, quem tem meu WhatsApp pode mandar no WhatsApp, ou pode colocar as perguntas logo após a sua postagem, né, Thaís? Ou logo após a minha postagem. E a gente se alinhou muito porque a gente é bem aquele estilo mãezona, assim, que gosta de ajudar todo mundo, né? Dentro do possível, claro. Mas a gente acaba ajudando quem vem pedir, né? Porque também a gente precisa respeitar o livre-arbítrio. Só pode A gente só pode ajudar quem realmente está apto a ser ajudado, né? A gente não sai se metendo na vida dos outros. Então, deixo aí livre, né? Para quem quiser pedir algum conselho, pedir alguma linha de raciocínio, tirar alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou na live, porque seria muita coisa para explicar tintim por tintim, né? Esses conceitos todos. Então, de repente pode estar restando aí alguma dúvida, mas a gente fica à disposição, tá bem? Isso mesmo. Beijo.